Quando a gente vai pra mecânica quântica, ela se torna muito mais fantasmagórica. Bem, gente, olá a todos. Meu nome é Lectuan Rodrigues. Hoje eu venho falar desse livro aqui, ó. Na Busca do Mundo Quântico. Por detrás de toda a equação tem uma história. Esse livro eu considero ele muito interessante porque ele é um livro de física, porém ele pode ser lido possivelmente por um não físico que tem interesse pelo assunto. Não necessariamente você precisa entender física para ler esse daqui. Ele é um livro histórico. Ele vai trazer um apanhado histórico da física clássica até a física atual, que é a mecânica quântica. Qual que é a diferença entre as duas, né? Vou explicar o que eu entendi desse livro, a minha interpretação do que foi escrito aqui. A física clássica, ela é uma física mais antiga. Ela é inferior, não necessariamente. Ela vai explicar, por exemplo, deslocamento de corpos no mundo macro. Mas o que seria esse mundo macro, né? O mundo macro, se eu fosse falar de uma forma bem sucinta, é esse mundo que a gente consegue ver a olho nu. Isso aqui é macro, eu sou macro. Tudo ao nosso redor que é visível é macro. A mecânica clássica, ela vai trazer até mesmo uma espécie de previsão do futuro. Aí vocês questionam como assim, né? Porque se eu tenho, por exemplo, um carro, eu consigo saber qual é a posição que aquele carro ele vai estar. Daqui a tantos quilômetros ele vai estar na posição X. Não só a posição, como eu também consigo saber qual é o tempo que ele demora para chegar lá, usando uma determinada velocidade. Ou seja, se o carro ele seguir exatamente a velocidade ali que a gente coloca na fórmula, de fato ele vai estar naquela posição, levando aquele tempo teórico que a gente calculou. Isso é a física clássica, foi isso que eu consegui entender dessa minha leitura. Só que a física, quando a gente vai para a mecânica quântica, ela se torna muito mais fantasmagórica. Como assim, né? Os elétrons, lembrando, o átomo ele tem ali um núcleo, ao redor dele nós temos os elétrons. Quando a gente tenta saber a posição e o tempo de um elétron, a gente não consegue. O carro, a gente sabe exatamente a posição e o tempo, né? Quando a gente vai para o mundo quântico, supondo que o carro fosse convertido para um elétron, a gente não saberia. Porque quando a gente começa a descobrir a posição, o tempo ele fica totalmente indeterminado. E quando a gente consegue descobrir assim o tempo, a posição começa a ficar indeterminada. Ou seja, a posição e o tempo juntos, a gente só consegue calcular probabilidades. O que isso significa? Que existem várias posições e tempos. Umas delas vai ter uma maior chance de ser verdade, outras terão uma menor chance de ser verdade. Ou seja, você faz um cálculo de várias. Umas têm mais chance de ser verdadeira e outras menos. Porém, nenhuma delas é uma certeza, é uma probabilidade. E aí que tá. Se eu pudesse separar pela minha interpretação, o Einstein, ele era de uma corrente, vou chamar por esse nome, uma corrente que acreditava na causalidade. Ou seja, se eu tenho um determinado efeito, esse efeito ele tem que ter uma causa. Ou seja, ele não acontece por acaso, ele tem que ter uma causa que leve ao efeito. Só que no mundo quântico parece que isso não funciona. O comportamento em si do elétron ele é totalmente anômalo. Então, esse princípio da mecânica clássica parece não funcionar na quântica. Foi aí que o Heisenberg ele trouxe o princípio da incerteza, que foi justamente isso que eu já citei. Que é você não saber a posição direito das coisas. Você só tem probabilidades. E o Niels Bohr ele até trouxe um questionamento que é bem filosófico, que ele acreditava, de acordo com esse livro, que a mecânica quântica não, que a mente humana, ela não consegue interpretar a natureza como um todo, ou seja, não interpretar toda a complexidade da própria natureza. E de que o nosso próprio vocabulário talvez ele não seja suficiente para expressar uma ideia que seja tão complexa. Então ficou o teto da ciência atual na física, que é da mecânica quântica, ela ficou nesse meio fantasmagórico, que a gente não tem muita certeza das coisas. Parece que do mundo quântico, o que a gente conhece no macro não funciona direito lá.
Então, o princípio da incerteza do Heisenberg ele é amplamente aceito atualmente. Só que o livro ele traz um encerramento que eu considerei muito interessante, que é como Einstein, até o final de sua vida, de certa forma, ele tentou demonstrar que o princípio da incerteza estava incorreto, ou seja, de que o comportamento anômalo que a gente tem ali no mundo quântico, ele possa sim ter uma causa. Ele pode ter causas que levem a esse efeito, a gente só não conhece. Só que até o final de sua vida ele não conseguiu provar de que o Heisenberg, o Bohr, estavam errados. Detalhe, o Heisenberg e o Bohr são duas pessoas diferentes, tá? E o livro ele traz um encerramento dizendo que talvez um gênio ou uma pessoa muito esforçada daqui a algum tempo, no futuro dessas próximas gerações, possa provar que o Albert Einstein estava de fato correto. De que um efeito ele tem que ter suas causas. Só que a gente não sabe se de fato o Einstein estava certo ou se ele estava errado. E é algo que a gente vai ter que esperar para literalmente ver. E com isso eu vou finalizando. Eu achei um livro muito interessante e eu acredito sim que vai valer a pena. Deixa eu até virar aqui. Vai valer a pena sim a leitura. Se você não é físico, não tem problema. Eu também não sou e eu li ele. Embora eu seja da área da química. Mas eu considero um livro muito interessante. Se você não tem conhecimento nenhum de física, não tem problema. Você vai ler, você vai entender sem problema algum. E com isso eu finalizo esse vídeo. Eu agradeço quem assistiu, quem puder deixar o like, se inscrever para não perder os próximos vídeos e ativar aquele sino que é para receber notificação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.